Como vão os irmãos, mais uma vez, tendo de dar essa parada, não podemos estar juntos na comunhão tão gostosa, estarmos lidando uns com os outros, mas que Deus no coração, Deus na vida de todos, e que sejamos edificados pela sua palavra. Hoje queremos falar este assunto, adotados por Deus. Que Deus nos abençoe para a compreensão e prática da sua palavra. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, nós lemos assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho, Pai querido, como filhos de Deus, na adoção que Ele nos concedeu através de Jesus Cristo, podemos nos achegar ao Pai, e como um filho se chega ao Pai de forma carinhosa: meu Pai, Paizinho, Pai querido, é assim que nós também nos aproximamos do nosso Deus. Irmãos, quando falamos desse assunto, adotados por Deus, basta pensar no que é uma criança vivendo num orfanato. Ela está ali sem pai, sem mãe, sem parentes próximos que poderiam estar cuidando dela, não está recebendo carinho, não está recebendo amor daqueles que deveriam dar. Nem sempre esta vida do orfanato poderá ser boa por aqueles que atendem. Claro, pensamos que eles fazem um grande serviço, um grande trabalho, mas não podem se dedicar criança por criança, como um pai e uma mãe podem e devem fazer. Uma outra coisa no orfanato: você está preso, você não tem regalias, só tem regras para seguir. Você não está ali porque quer, mas porque é obrigado. Por isto, esta criança terá, claro, muitas privações materiais, privações da alma, privações espirituais, podendo estar tendo todo o carinho de um pai, de uma mãe, de um lar, possivelmente com irmãos, mas ali, quem sabe, brigas com os coleguinhas, enfim. A vida de orfanato não é nada interessante, embora graças a Deus porque exista, porque pessoas se dedicam a pelo menos ter esse momento de transição, onde a criança passa por ali para ser adotada. E é esse o nosso assunto. Para a alegria daquela criança, um lar, um pai, uma mãe, alguém se interessou de dar um conforto, de dar uma amizade, de dar carinho e amor para ela. A adoção sempre é bem-vinda. A adoção passa a ser uma bênção. Mas imaginemos também um filho legítimo, que tem tudo de nós pais, que vai vivendo ali quando tem os seus irmãos, as coisas divididas, as coisas compartilhadas, mas principalmente esse cuidado de pai e de mãe, ou quem sabe de uma mãe, ou na falta da mãe, de um pai, dos avós. Mas a criança tendo um lar, ela estará mais confortável e mais confiável. Nós somos criaturas de Deus, mas na salvação em Jesus Cristo nós fomos ali justificados e ao mesmo tempo adotados como filhos de Deus. Então nós éramos esta criança sem pai nem mãe, órfão,
E na adoção de Deus nós temos agora um lar, nós temos a bênção de sermos chamados filhos de Deus, pela adoção na graça do nosso Deus através de Jesus Cristo. Quando falamos de Jesus, Deus é Pai, e Deus é Pai de Jesus Cristo, que é o Filho unigênito, é o único Filho, que é o primogênito de Deus. Tudo isso a Bíblia fala acerca de Jesus relacionado ao Pai, nosso Deus. Nosso também agora, porque Romanos 8:29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho unigênito Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus concedeu essa graça, foi do seu querer o sermos aceitos em Jesus Cristo para ser filho de Deus, e com isso temos irmãos, muitos irmãos, daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que bela atitude de Deus para conosco, atitude de amor em enviar seu Filho Jesus para morrer numa cruz, pagando, portanto, pelos nossos pecados, e agora adotados que somos na família de Deus, tendo muitos e muitos irmãos. A adoção, portanto, a adoção que nós conhecemos de alguém que não pôde ter filho, ou por alguma razão de amor, quis adotar mais um filho, quis adotar uma criança, então nós percebemos que é uma atitude de muito amor, de muita bondade de quem faz isso. E é isso que Deus fez para conosco. Só que na adoção humana, os pais vão ali e procuram uma criança bonitinha, uma criança parecida com eles, de alguma forma tem características que eles estarão escolhendo para a adoção. Agora é interessante que Deus olhou para nós e nós não temos nada de bonito para oferecer para o Senhor, nós seres pecadores, e mesmo assim Deus nos adotou. Essa talvez seja a grande diferença da adoção de Deus para conosco, sendo que éramos miseráveis pecadores, sendo que somos miseráveis pecadores, mas mesmo assim Deus nos adotou. A adoção é algo que nós nem merecemos. Deus não precisava, não tinha obrigação nenhuma de fazer isto conosco. Foi pela sua graça. E quando uma criança é adotada, os pais vão ali e assinam a papelada, tem os trâmites normais para isso, mas parte dos pais o fazer a escolha da adoção. Uma criança não tem essa oportunidade, ela mesmo não pode escolher que pais estarão adotando a ela, se eles vão gostar daquele casal ou não. A escolha é dos pais, e para Deus a mesma coisa. Foi o Pai, nosso Deus, que fez tudo para a nossa adoção. Partiu de Deus, do coração de Deus, sem merecimento algum da nossa parte. Deus adotou você simplesmente porque Ele quis, foi da vontade dEle. Você está na vontade e no cuidado de Deus. Ele sabia muito bem o transtorno que você seria e o preço que Ele deveria pagar, o sangue do seu Filho unigênito. Por isso Ele assinou o nome dEle perto do nosso,
mudou o nosso nome para o dele e nos levou para casa. Como se alegra o nosso coração em tais condições, olhando para aquela criança que deveria ficar ali então no orfanato, o tempo que fosse, para o tempo todo, mas a diferença de ser adotada, ser tirada dali e ir para uma nova família. Então Deus fez isso para cada um de nós que cremos, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, Senhor das nossas vidas. Não somos órfãos, temos Pai, temos o nosso Deus que nos adotou para o seu seio. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bem-querer da sua vontade. Então nós temos aqui que Deus já pensou isto lá antes da fundação do mundo, mas para que fôssemos filhos adotados, filhos adotivos, mas com esse procedimento, santos e irrepreensíveis perante ele. Então, como filhos adotados, nós só temos que agradecer, louvar ao Senhor, sermos obedientes a Ele, respeitarmos e guardarmos e executarmos a sua lei, porque tudo isso Ele fez por amor de nós e nós somos então gratos por tudo o que Ele nos fez, nos adotando em Cristo Jesus. Na verdade, esta é a sua vontade. Fique feliz de ser adotado por Deus, porque Ele em amor quis fazer isto por você. Por meio da adoção divina, deixamos de ser escravos, nós não tínhamos herança, direito algum, e agora nos tornamos filhos de Deus, portadores de todos os privilégios da casa do Pai. Então isso é para todos aqueles que são adotados, e quem aqui no caso é adotado, quem é o Filho de Deus, quem se torna Filho de Deus, aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quais são os benefícios dessa adoção divina? Em primeiro lugar, para você contemplar, para você se regozijar, uma alegria que não cabe no nosso coração. Olha, você é filho do Deus Altíssimo. Quando pensamos no nosso Pai material, nós gostamos de falar disso, nós nos lembramos com bastante carinho de alguém que nos concebeu a vida no sentido humano, mas aqui estamos falando que agora somos adotados por Deus e nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, o Deus Criador do Universo, o Deus que é sobre todas as coisas, filhos de Deus. Como é gostoso, como é bom pensarmos nisso, porque a palavra de Deus nos garante que é assim. Em segundo lugar, você agora faz parte de uma família, nesse caso da família de Deus. Em Jesus Cristo, Deus formou a igreja, e a igreja é a reunião de todos os salvos, de todos os filhos de Deus. Não que na igreja todos sejam filhos de Deus, porque há joio no meio do trigo. Então alguém que só vem visitar, alguém que só passa pela igreja, pela reunião da família de Deus, não é um irmão em Cristo Jesus, mas oramos para que ele se converta, para que tenha essa grande bênção para a sua vida de ser adotado, de ser um filho de Deus, mas para a igreja
desses que professam o nome de Cristo, os nossos irmãos, como temos esse tratamento tão carinhoso, nós então fazemos parte da família de Deus. Quando Maria e os irmãos de Jesus o procuraram, em determinado momento ele disse: olha, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, senão esses que me seguem, esses que me aceitam como Senhor e Salvador. Então nós somos irmãos de Jesus Cristo, nós fazemos parte de uma grande família a nível material, a nível humano, porque convivemos e oramos uns pelos outros, nos ajudamos, mas principalmente no sentido espiritual, ligados na aliança de amor e ligados para estarmos um dia vivendo eternamente no lar celestial com o nosso Pai e todos esses irmãos ali reunidos. Então fazemos parte desta família. E em terceiro lugar, co-herdeiros com Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós não merecemos nada disso, mas Deus, na sua graça e amor, fez isso por nós. Efésios 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que grande bênção para as nossas vidas, de fazermos parte da família de Deus o Altíssimo ser o nosso Pai, e irmãos de Jesus Cristo e corredeiro com Ele de todas as coisas. Assim Deus escolheu fazer. Se nós sofremos no Evangelho, sofremos quando pessoas nos rejeitam, até porque somos crentes, enfim, qualquer tipo de sofrimento que possamos ter por sermos crentes em Jesus Cristo, sofreu muito e muito mais, mas participantes desse sofrimento, como Cristo foi glorificado, nós também com Ele seremos glorificados. Bênção em cima de bênção para cada um de nós. Nós podemos afirmar que já somos adotados por Deus, mas claro, a comprovação, claro, o estarmos junto de Deus, nosso Pai, nessa vivência com todos os irmãos de todas as gerações, de todos os tempos e desses do nosso tempo que nós conhecemos, não se dá agora, mas se completará, será certa quando da eternidade. A adoção plena acontecerá no futuro. Romanos 8:23 diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É claro que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então nós não herdamos ainda, não temos esta herança e não temos essa adoção plena. E sim, isso será efetuado quando da volta de Cristo nos ares, quando Ele reunirá a sua igreja, todos os filhos de Deus estarão ali reunidos, e aí sim viveremos para sempre com o Senhor, ou seja, é necessário que haja a redenção do nosso corpo. O nosso corpo ainda é pecaminoso, o nosso corpo sujeito às enfermidades, sujeito à morte, e essa adoção acontece e nós estamos aguardando ainda para esse tempo futuro, onde tudo se cumprirá, onde vamos descobrir realmente essa coisa maravilhosa
de termos sido adotados aqui nesse tempo presente, mas gozando lá na vida futura. E ao adquirirmos essa adoção, que começa aqui, estará se completando lá nos céus, mas também nós podemos afirmar que será uma adoção eterna. Seremos filhos eternos de Deus. Na adoção humana é bem possível que aconteça isso, dos pais devolverem a criança por circunstâncias, por mau gênio, seja lá o que for. Há casos nesse sentido, mas adotados por Deus, adotados para sempre. Não haverá filhos rebeldes diante do Senhor, filhos eternos, como diz ali Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, pátria nos céus e uma pátria para sempre, eterna, onde moraremos ali com o nosso Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo e com muitos irmãos daqueles que são salvos nesta vida, adotados nesta vida, no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, que fique bem frisado aos nossos corações, como diz Romanos 8,15, porque não recebemos o espírito de escravidão. Somos servos do Senhor Jesus Cristo, somos servos de Deus e fazemos isso com todo o prazer. É a nossa redenção, para outra vez estardes com temor. Então, quem é de Deus não deve temer. E quando uma criança é adotada, ela não sabe o que vem pela frente. Ela não sabe que pais são aqueles, como eles a tratarão, se tem irmãos, se aqueles irmãos vão se sentir mais privilegiados, se aqueles irmãos vão fazer gracinha para com ela, vão rejeitá-la, vão rebaixá-la. Ela não sabe as coisas que acontecerão nesse seu novo lar. Ela estará, claro que contente, mas apreensiva, mas não conosco. Libertos que fomos dessa escravidão, não vamos viver com temor, com medo, porque recebemos o Espírito de adoção. É o Espírito de Deus que fala com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa segurança, essa certeza nós temos, por isso chamamos, por isso clamamos, Abba Pai, por isso falamos, Pai querido, Paizinho, a minha gratidão pelo teu amor. Era para eu andar perdido, vagando dos meus pecados por aí, sem lar, sem esperança, sem salvação. Mas o Senhor, em amor, me salvou em Jesus Cristo. E aí eu fui adotado pelo Senhor. Eu sou filho legítimo de Deus, o Altíssimo. E o meu coração se alegra, se regozija, porque é uma grande coisa que o Senhor fez por mim. Não que eu merecesse, muito pelo contrário, eu não merecia nenhuma atenção do Senhor, mas para a tua glória, para que o Senhor seja glorificado. O Senhor nos adotou, o Senhor nos tem como filhos e nós então estamos aqui gratos pelo que o Senhor tem feito por nós. Meu amado irmão, você não está, portanto, perdido, largado. Quem sabe alguém tem essa história, tem no seu histórico ter sido abandonado por um pai, por uma mãe. Quem sabe alguém que está nos ouvindo passou até pela experiência do orfanato e sabe lá o que é isso, passou a experiência de ser adotado por alguém que possivelmente cuidou bem de você
E isso acontece agora no plano espiritual, quando Deus em Cristo Jesus nos adota para sermos seus filhos. Que grande mensagem! Que mensagem abençoada para os nossos corações. Viva como filho de Deus. Clame, Deus Pai, Pai querido, fale com Ele. Ele é teu Pai. Ele não te rejeitou. Ele nunca te abandonará. E Ele quer ter essa comunhão gostosa de Pai com o seu Filho. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração se encha de graça pela grande misericórdia que o Senhor efetuou em nossas vidas, nos tendo como filhos adotados sim, mas com todos os direitos do Filho legítimo de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.